Deus abençoe a sua vida mais uma vez de estar me vendo e assistindo a palavra do Senhor. Quero junto com você ler a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas te trará Deus ao juízo. Deus, ele não vive nos obrigando a fazer aquilo que é certo, aquilo que lhe agrada. Muitas pessoas não entendem isso e pensam que Deus é um ser carrasco, ou que quando alguém prega na igreja, o que deve e o que não deve, alguns acham que é muito complicado, que é muito difícil fazer a vontade de Deus. É certo que tem igreja que se dedicam a proibições, até mesmo daquilo que a Bíblia não nos proíbe. Às vezes pensamos, suspeitamos de algo como errado e logo não fazemos ou falamos para as pessoas também não fazerem. Na verdade, é o que o Evangelho de Jesus não é um evangelho de proibição. Também não é um evangelho permissivo, mas um evangelho de novidade que leva à salvação do homem, mostrando Cristo em toda a Bíblia. Mesmo no Antigo Testamento, nós vamos ver de forma indireta a pessoa de Jesus Cristo através do sacrifício, através das ofertas, sacrifícios de cordeiros, que eram um tipo legal do Filho de Deus, Jesus, o Nazareno. Então, a proposta do Evangelho não é proibir e nem permitir coisas, mas revelar nesta era qual é a perfeita vontade de Deus para o ser humano. Mas nós temos o livre-arbítrio para escolher fazer a vontade de Deus ou contrariá-la. Fazer a vontade de Deus ou a vontade do mundo, ou as nossas próprias vontades, ou a vontade de Satanás. Certo é que existe só um caminho a ser trilhado e percorrido, que é fazendo a vontade do Senhor, principalmente acreditando na manifestação do Filho de Deus quando veio e morreu em uma cruz. Quando nós temos dois caminhos a escolher, nós temos o caminho do céu e o caminho do inferno, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Sabemos, se escolhermos o caminho da salvação, estaremos com Deus. Se escolhermos o caminho da perdição, estaremos sem Ele, talvez para sempre, se não nos convertermos antes de decidirmos voltar para o Senhor. Entretanto, o ser humano às vezes tem a tendência a escolher o caminho mais fácil, mais largo. Jesus disse que tem duas portas, a porta estreita, a porta larga. A estreita são poucas pessoas que conseguem encontrar. Depende da disposição do coração, da escolha. O largo são muitos que vão por ele. Então nós podemos decidir que caminho trilhar. Deus nos mostra dois. Nos diz qual caminho que Ele quer que sigamos. Mas podemos contrariá-lo dizendo que não queremos escolher o caminho que Ele apontou para nós. Ele mostra o caminho do bem, o caminho do mal, mas nós podemos escolher, decidir não aceitar a proposta dele de segui-lo ou seguir o caminho da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Talvez você que está me vendo agora está vivendo no erro, decidiu escolher. Você pode decidir da sua vida o que você quiser, trilhar o caminho que você quiser. Agora, no final, o que acontecerá? Deus não está, de certa forma, nos obrigando, mas aconselhando de todas as formas, para nós não entrarmos no caminho da perdição. Precisamos escolher um caminho. Ninguém anda sem ter um caminho para trilhar. Quem não está no caminho largo está no estreito. Quem não está na porta estreita está na larga. Qual o caminho que você está trilhando? Você pode desfrutar da vida
Você pode fazer o que quiser da sua vida, mas Deus vai pedir prestação de conta de todos os nossos atos, tanto do bem como do mal. Então nós precisamos estar conscientes de que quando escolhermos fazer a vontade de Deus, não é escolher uma igreja. A igreja é o local que você escolhe para ali comungar com as pessoas, para ali se reunir com as pessoas, para adorar o mesmo Deus e juntos, um com o outro, com o calor humano, com a participação da ideia do outro, com a ideologia do outro. Assim nós podemos crescer e não sermos apagados como um tição quando é tirado do fogo. Então nós precisamos estar firme nisso. Pode fazer da sua vida o que quiser, mas escolher o caminho que contradiz a palavra de Deus vai te acarretar em perca, vai te acarretar em tristeza, em desgosto. Deus, Ele poderia dizer para a gente que existe apenas um caminho e nos obrigar por ele, e quem entrar no outro, ele vai matá-lo. Não, ele não obriga, ele aconselha. Ele enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O caminho do mal existe, primeiro, porque um anjo se rebelou contra Deus. Segundo, porque o próprio homem deu ouvido para esse anjo mau, Satanás e seus demônios. Mas Deus providenciou meio, desde a eternidade, de salvar o homem de seus pecados. E veio sempre dizendo: escolha o caminho certo. Escolha, porque como ter livre-arbítrio se eu não posso escolher o que fazer? Como obedecer se não tenho possibilidade de desobediência? Como fazer o certo se não tenho como fazer o que é errado? Sendo assim, eu seria apenas um robô, uma máquina controlada. Como espontaneamente e voluntariamente adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, se não tenho como escolher fazer o que é errado? Eu tenho esse livre-arbítrio, essa capacidade de julgar, e o próprio Deus me faz perceber. Mas Ele também não quer que eu siga Ele só por medo da punição, mas que eu ame-o de todo o meu coração, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Tanto escolher o caminho do bem, vou ter recompensa, como escolher o caminho do mal, porque eu estou escolhendo. Não é Deus que está me lançando na bênção e não é Deus que está me lançando na perdição. É eu que estou escolhendo. Ele me dá força para fazer o que é certo. Eu rejeito isso e vou para o caminho que é errado. A vontade de Deus é salvar você, é salvar a mim, é levar para o céu. Não importa o que eu fiz, o que você fez. Você consegue se arrepender? Reconhecer que errou? Reconhecemos que precisamos de Deus? Sim, o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida nesta hora. Reconcilie-te com Deus. Por que você parou de congregar, de adorar a Deus? Por causa das decepções? Por causa que alguém disse, alguém falou alguma coisa? Não faça tal. Aceite Jesus como Salvador, se reconcilia com Ele, porque diz a Bíblia que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então precisamos ser guiados pelo Espírito, e isso só sendo conduzido por Ele. Deus quer salvar você. Você que é de outro país, você que já matou, você que já roubou, que já traiu, que já prostituiu. Escolha o caminho da bênção, o caminho do céu. Escolha fazer a vontade de Deus, porque escolher o caminho errado vai te acarretar em tristeza. Talvez você perca a oportunidade de ir para o céu e viver eternamente separado do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ter o conhecimento da verdade. Mas eu repito para você, tenha liberdade, faça o que você quiser, inclusive fazer o contrário à vontade de Deus. Mas tudo isso, Deus vai pedir conta para o ser humano, porque Ele nos deu autonomia e nos deu graça para escolher o certo e o errado. Tudo depende do que eu quero. Deus não quer que eu viva com Ele no céu sem querer.
Deus não quer que eu sirva a Ele e não sendo voluntário e espontâneo. Por amor a Ele, Deus te deu essa capacidade de escolher e de me ouvir neste momento. Aceita Jesus, se reconcilia com Ele, decida fazer o que é certo. Ainda há tempo. Você está me escutando agora. Ainda tem tempo de escolher o caminho certo.